Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites de domingo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que no meu Telegram eu estou compilando aqui as melhores promoções. Por exemplo, no momento que estou gravando ainda não começou o jogo do City. Tem odd 2 para o Cole Palmer de 1,04 para odd 2 para ele fazer pelo menos uma finalização. Odd aumentada do jogo do Palmeiras. Super cotação para o Haaland dar um chute ao gol. Gol do Haaland a odd 3. Então eu estou compilando as melhores promoções no meu canal e tem o link, tá? No primeiro comentário fixado. Vamos passar para vocês como que está o nosso resultado de sábado até o momento, tem alguns jogos rolando ainda, né? A gente começou com dois heads, um no Bournemouth e outro no Brighton. Então a gente tomou aqui, o Nottingham não empatou e o Brighton a gente pegou ao vivo, dupla chance, também não empatou. Nós ganhamos na vitória do Liverpool e Newcastle, veio o pagamento antecipado, ganhamos também na vitória do Arsenal diante da equipe do Wolverhampton. No jogo do Mallorca a gente não fez nada, no jogo do Atlético de Madrid a gente tá no dupla chance aqui desta equipe, tá? No meu canal, inclusive, eu mandei a 1.8, mas eu vou contabilizar a odd do vídeo. A gente ganhou também no 0,25 da equipe da Atalanta. E no jogo do Napoli, o jogo ainda não teve o resultado. Perdemos meia unidade no Bayer Leverkusen aqui. Os gols do Borussia saíram antes. No jogo do Bayern a gente perdeu uma unidade porque estava no handicap. Mas a gente ganhou tanto no mais de 2,5 gols do Augsburg, quanto no mais de 2,5 do Mainz e Stuttgart. Então, no momento aqui, estamos 0,71 unidades de lucro, né? Que é sempre importante somar. Estamos bem posicionados aqui para os restos dos jogos do dia e estamos para poder bater a nossa tripla, que está dependendo só do gol do Haaland. Então, tomara que seja um fim de semana interessante aqui, um sabadão, somando algumas unidades. No domingo tem essa lista toda de jogos aqui. E a única coisa que eu peço para você é se inscreva aqui e deixe o seu like e comente com seus palpites também. Vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas deste domingão. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinado aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Crystal Palace contra o Brentford. Crystal Palace que quer ultrapassar o Brentford e seguir na sua excelente forma recente, indo para a parte de cima da tabela e se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento. Eu falei que o Crystal Palace não era um time para poder cair e ele está aqui invicto já há 6 partidas, 4 vitórias nos últimos 6 jogos, 5 nos últimos 10 e na Premier League aqui uma invencibilidade também já de 5 partidas com 2 vitórias muito importantes fora de casa. 3 jogos seguidos onde o time até sequer sofreu gols. O principal jogador da equipe está sendo o Eze. Excelentes partidas, contribuiu com gols aí nos últimos, se não me engano, 3 ou 5 jogos, nos últimos 5, com 2 gols e 3 assistências. Então o desempenho dele é muito interessante. A equipe hoje vai enfrentar o Brentford, que vive um momento de oscilação, muito por conta dos desfalques, mas alguns jogadores hoje estão de volta. À frente vai ter o Isa, Mbowo e Shade, uma frente muito interessante, Dansgaard no meio também. A defesa me preocupa, mas é um time perigoso aqui e um time que tem muito capacidade de marcar gols, principalmente agora que os jogadores voltaram. Os resultados, como eu falei recentemente, não são bons. O desempenho fora de casa também não é muito legal, mas é uma equipe perigosa aqui que marca gols em quase todos os jogos fora de casa, pessoal. Eu gosto mais da linha de gols nesse jogo, mais de 1,5 do que alguma coisa pro lado do Crystal Palace. O Crystal Palace vem sim numa sequência muito positiva, mas é um time que, como eu falei, não tem muita variação. Tem gol do Brentford, e se o gol do Brentford sair, o Crystal Palace vai ter que virar e é um pouco mais complicado. Então eu vou recomendar mais de 1,5 gols aqui. Eu entendo o favoritismo do Crystal Palace, mas eu acho a linha justa e a minha primeira dica do dia. O Tottenham recebe o Leicester e o Tottenham espantou uma sequência horrível de resultados aí, com uma vitória por 3-2 diante do Hoffenheim, mesmo com muitos desfalques. Na Premier League, se eu não me engano, já são 10 jogos. Eu vou até filtrar aqui os resultados na Premier League, ó. Nos últimos 10, só uma vitória sobre o Southampton, que é o pior time do campeonato. Então, o Tottenham, ele tem que acordar, porque no momento ele tá brigando aqui contra o rebaixamento, a situação é muito complicada. Não vai cair. Até porque o ataque é muito forte, um dos ataques mais produtivos da Premier League, ó, comparado a times que estão na parte de cima. Mas olha a defesa, 35 gols, é uma defesa que sofre gols demais. Esse desequilíbrio está custando caro para os Spurs. O time hoje ainda segue com uma lista de desfalques muito grande. Van der Ven tá fora, Vicario, Odegaard, Odier, o Sarr, Timo Werner, Solanke, Johnson, Bissouma, Romero e Spence, todos eles são baixas, mas o Heung-min-son tá de volta na ponta esquerda, marcou gol ainda no último jogo. O Richarlison vai ser o centroavante, Kulusevski com o Madison no meio. Então a equipe que vai a campo do Tottenham é muito forte. Vai enfrentar um Leicester que perdeu os últimos 7 confrontos, 8 dos últimos 10, e é um time que tá brigando muito para poder não cair e tem um ataque muito frágil, tá? E um time que não me encanta muito. Eu vi o primeiro jogo desses dois times, o Tottenham amassou, o jogo ficou empatado, mas o Tottenham foi senhor do jogo e merecia vencer. Aqui eu não pego uma vitória do Tottenham esticada, até porque o time tá sofrendo muitos gols e não é um dos mais confiáveis, mas ao vivo a vitória do Tottenham aqui para poder retomar o caminho das vitórias contra um adversário
frágil como o Leicester, tem tudo para poder acontecer e a minha dica para esta partida. Aston Villa e o West Ham é um confronto interessante aqui, do oitavo como 14º. O Aston Villa está crescendo de produção, pode entrar aqui perto, né, da zona de classificação para as ligas europeias, é o principal objetivo. O time no meio de semana também teve um jogo ruim, perdendo, né, o confronto na Liga dos Campeões por 1-0 para a equipe do Mônaco, e foi o segundo jogo sem vencer, apesar de ter conseguido um ótimo resultado diante do Arsenal. E na Premier League o time vem bem, conseguiu vencer o Leicester, conseguiu vencer também o Everton, e em casa, vou filtrar aqui os jogos de liga, o Aston Villa sempre tem bons resultados, né? Inclusive está invicto nos últimos 10 jogos dentro de casa. O West Ham, por sua vez, tem um desempenho bem fraco fora de seus domínios. Vamos falar primeiro do Aston Villa, né? Que chega para esse jogo, como eu falei, com o técnico na Emery querendo uma equipe um pouco mais consistente e matando os confrontos, né? O grande ponto é que o Aston Villa cria chances, tem oportunidades, mas às vezes acaba não marcando um gol só, não mata o jogo e acaba tomando, tá? O ataque tem o Ramsey jogando muita bola, Rodgers também comandando muito bem e o Oli Watkins voltando a produzir ofensivamente. O adversário é o West Ham, que depois de trocar o treinador até teve um respiro aqui e conseguiu vencer o Fulham, mas no último jogo já voltou ao normal e perdeu para o Crystal Palace por 2-0. Eu não estou entendendo essa formação com o Paquetá jogando como o atacante lá. O Mavropanos é suspenso para o confronto de hoje, mas se justifica por conta da baixa ofensiva do Füllkrug, do Bowen e também do Antônio. O West Ham é um time desequilibrado, tá? Contratou muitos jogadores e eles ainda não estão se acertando, não deu liga ainda, então o West Ham precisa de mais tempo. Mas é um time perigoso aqui que hora faz partidas interessantes. Então, eu acho que o West Ham pode incomodar, mas acredito aqui que o Aston Villa, mesmo se sair atrás, tem totais condições de virar, marca muitos gols aqui, o West Ham toma gol demais. Então, a vitória do Aston Villa ao vivo aqui, para mim, é o mais indicado a partir de 1,80. Se tiver com o pezinho atrás, pode pegar o menos 0,25, mas eu acho que vai demorar muito. Então, eu vou na vitória ao vivo em 1,80 ou mais, eventualmente dupla chance se sair atrás. Para poder finalizar, a gente tem o Fulham recebendo a equipe do United. E o Fulham está em 10º no campeonato e na Premier League, né, tá aqui com 3 vitórias nos últimos 10, mas quase invicto, só perdeu 1 dos últimos 10. Isso se deve ao fato do time marcar muitos gols, mas também sofrer muitos gols. Olha que médias altas a equipe tem. O mesmo vale para o United, né, que marca, mas também sofre muitos gols e vive um momento até pior do que o do Fulham, sendo que o United perdeu simplesmente 6 dos últimos 10. O treinador declarou que é um dos piores Uniteds que ele já viu, mas o time conseguiu vencer o Rangers no último jogo da Liga e se colocou aqui em boas condições, é um dos favoritos ao título desta competição. O United tem um elenco aqui que é um elenco que tem bons jogadores, mas como eu falei, é um time também que tem muitos problemas defensivos, né? Que entrega muitos gols, embora tenha capacidade de produção, com o Diallo e o Bruno Fernandes jogando muito bem, também peca ofensivamente. E o Fulham, por sua vez, tem um ataque poderoso. O Raul Jimenez voltou a jogar muito bem, o Iwobi pela ponta esquerda sendo o destaque. E é um time que também marca e sofre muitos gols. Então a gente tem aqui dois times que marcam e sofrem muitos gols. Não vejo favoritos para nenhum dos lados. E embora o United chegue um pouquinho mais desgastado, tem um elenco um pouquinho melhor. O Fulham é um bom time em casa, tem gols dos dois lados, 2 gols para cada um dos lados. O mais de 1,5 aqui é o mais indicado. Indo para o Campeonato Espanhol, a gente começa com o Raio Vallecano recebendo a equipe do Girona. O Raio que quer chegar aqui perto, né, de uma competição europeia pela segunda vez, se eu não me engano, em 101 anos. Essa estatística hoje. Para isso, a defesa tem que continuar sendo uma defesa aqui um pouco mais sólida, coisa que muitas vezes, né, acabou não acontecendo. O Raio em casa tem tido resultados oscilantes, né? 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Derrotas para adversários muito fortes, mas marcou gols aqui em todos os confrontos. O Girona, por sua vez, não vive uma boa fase, apesar de ter vencido a equipe do Alavés. Na Liga dos Campeões, perdeu para o Milan no meio de semana, chega um pouco mais desgastado e no último jogo em casa perdeu também para a equipe do Sevilha. É um time que tem limitações, principalmente no lado ofensivo, perdeu muitas peças e defensivamente não está conseguindo se colocar muito bem também. Mais um jogo desgastante depois de um meio de semana. O Raio é um time que em casa é difícil de ser batido, que marca muitos gols. O Girona não tem um ataque muito produtivo assim, então eu vou recomendar o empate anula da equipe do Raio Vallecano aqui contra o Girona. A Real Sociedad recebe o Getafe e esse é um confronto que a Real Sociedad espera retomar o caminho das vitórias também, depois de ter perdido para o Valência no último jogo e também no meio de semana aqui, né, enfrentando a equipe da Lazio, perdeu por 3-1. E foi um dos poucos jogos que eu lembro de ver a Lazio sofrendo a Lazio não, a Real Sociedad sofrendo 3 gols.
o que se caracteriza por ter uma defesa muito sólida. Em casa, o time tem uma campanha muito boa, né? São simplesmente 6 vitórias nos últimos 10 jogos. Vou filtrar aqui só pelos jogos da La Liga também. E a gente tem um time aqui que vem numa sequência positiva também nos últimos 5, tá? Embora tenha começado um pouquinho mais oscilante, retomou o bom desempenho e agora vai enfrentar o Getafe, que é um dos piores visitantes que tem. Em muitos jogos sequer faz gols e apesar de ter vencido aqui pelo Las Palmas, é um time que é limitado tecnicamente, que faz poucos gols, então eu acho que a Real Sociedade aqui tem grandes condições. A vitória simples já até me agrada, mas por ser um time que não tem um poderio ofensivo muito grande, vem de um jogo de meio de semana, eu vou recomendar o menos 0,25 ao vivo da Real Sociedade. O Bilbao recebe a equipe do Leganés, Bilbao que também jogou no meio de semana, que também, aliás, os espanhóis não foram muito bem não, né, essa semana. Apesar que o Barcelona e Madrid venceram. Mas esses últimos dois aqui da Liga, o time na Copa do Rei acabou sendo eliminado e no meio de semana tomou uma tamancada do Besiktas por 4-1, né? Foi atropelado. E o time agora quer retomar o caminho das vitórias e nos jogos de Copa recente aqui o Bilbao não correspondeu. Apesar disso, né, na La Liga o time vem muito bem, está em quarto lugar, uma defesa estruturada, um ataque que produz bem também, então um time muito perigoso, com bons jogadores de frente, com a dupla lá dos Williams e também com o Guruzeta marcando lá na frente, além do Berger. Então é um time num 4-2-3-1 muito estruturado e que dentro de casa é sempre muito forte. Não à toa, né? Se a gente filtrar aqui pelo desempenho em casa do Bilbao, tirando as duas últimas derrotas, o time vinha numa sequência aqui muito positiva. O adversário, por sua vez, é o Leganés, que fora de casa tem conseguido 6 jogos de invencibilidade, até em jogos de Copa. Vamos tirar esses jogos de Copa aqui para a gente poder ver lá na Liga, porque tem uma discrepância realmente muito grande aqui entre os times do Campeonato Espanhol, mas ele vem de 3 jogos de invencibilidade e em muitos jogos ele sequer perdeu também, então é um time que está sendo difícil de ser batido. Apesar disso, é um time que tem uma limitação ofensiva, tá? Nos últimos jogos contra o Bilbao, até fora de casa e contra times do País Basco, se eu não me engano, nos últimos 6 o Leganés conseguiu roubar um pontinho, mas eu acho que esse time simplesmente não consegue segurar a equipe do Bilbao, não. Então eu vou recomendar uma vitória do Bilbao ao vivo, o dupla chance eventualmente se sair atrás. Gosto mais dessa equipe, mais estruturada, brigando pelas primeiras colocações contra o Leganés que está lá embaixo, já está rendendo acima do esperado e uma hora vai voltar aí ao seu padrão, que é ficar lá embaixo. O Barcelona recebe o Valência, o Barcelona vem aqui depois de dar algumas osciladas em casa, né? São 3 derrotas seguidas que colocaram o time aqui na terceira colocação, um pouquinho longe dos primeiros lugares. Mas o Barcelona ele vem aqui. O que ele tem, na verdade, né? Ele conseguiu vencer o Betis por 5-1 e ele fez aquele jogo incrível diante do Benfica fora de casa, né? Esse 5-4 absurdo. Mas um 5-4 que escancarou alguns problemas dessa equipe do Barcelona, principalmente defensivos. O Barcelona tem uns buracos aqui muito grandes. E isso pode acabar complicando a equipe diante da equipe do Valência. Só que o Valência, apesar de vir aqui invicto a 4 jogos, é um time muito limitado também. Então, assim, o Barcelona tem boas condições de vencer, mas é jogo para poder trazer para ao vivo, pessoal. Eu não vou deixar nem nada pré-recomendado, vou mandar lá no meu Telegram se jogo alguma coisa, porque quando é 1,20 assim, muitas vezes, quando vai dar 1,60, 1,70 que eu quero entrar, o tempo de jogo já não vale a pena. Porque embora pegar alguma coisa ao vivo seja uma alternativa, não é o ideal. Por quê? Porque o ideal é a gente precificar e bater a linha pré. Ao vivo, vira uma alternativa, mas uma alternativa viável para o tempo de jogo, né? Porque uma coisa é 1,70 com 90 minutos para jogar. Outra coisa é 1,70 faltando 20 minutos para o jogo acabar. 25 minutos. Então essa é a diferença, né? Não é simplesmente vou pegar ao vivo nessa hora e vai dar tudo certo. A ideia é entrar sempre antes para a gente ter o maior número de tempo possível para poder entrar na nossa bet. E a prioridade do canal aqui é sempre entrar antes. Então por isso eu vou acabar ficando de fora aqui. Se tiver alguma coisa boa, eu mando lá no Telegram. O mesmo vai valer, pessoal, para esse jogo do Milan e do Parma. Eu não confio tanto nesse Milan com essa super favorito, mesmo contra o Parma. Até porque o time nos últimos jogos aqui que ele jogou depois de jogos de Liga, ele não foi tão bem assim. Tanto é que na Supercopa ele acabou perdendo para o Cagliari. Teve um jogo aqui também depois do Estrela Vermelha que ele empatou com o Genoa em casa. Então ele ganhou do Girona, mas pode ser que ele sinta o físico. Então um jogo aqui onde eu não compro também esse favoritismo todo da equipe, não. O Udinese e Roma, pessoal, é um confronto que eu vou recomendar por mais de 1,5 gols. Apesar do Udinese não ter um ataque, que é um ataque primoroso, o time tem 24 gols, é um time que teve, né, um bom tempo para poder se preparar para essa partida. O último jogo foi diante do Como, onde ele tomou 4 gols. E ele chega aqui para poder enfrentar uma Roma que vem com um grande desempenho recente, né? Apesar de ter perdido para o AZ, fez uma partida interessante, poderia ter marcado um golzinho. Jogou muito defensivo, mas nos jogos do Campeonato Italiano, a Roma tem tanto marcado quanto sofrido gols. Então, um time muito movimentado, a média alta de gols aqui.
só que ela tá como favorita. Eu compraria alguma coisa para da Roma como zebra, como favorita, ainda não, até pelo jogo meio de semana. Então eu gosto mais de 1.5 ao vivo aqui neste confronto. O Lecce recebe a equipe da Inter. A Inter que no meio de semana venceu mais uma vez na Liga dos Campeões e está entre os melhores e vai ganhar mais um campeonato italiano aqui, acredito eu, disputando com o Napoli, um confronto muito duro. Mas a Inter tem o melhor elenco aqui e deve sobressair diante da equipe do Lecce, que é uma equipe muito frágil, acabou de perder de 4. Então a Inter ao vivo aqui, qualquer coisa acima de 1,60 já é interessante e é a minha indicação. Fiorentina e Lazio, pessoal, este é um confronto aqui também. Eu vou para o mercado de gols, tá? A Lazio veio de um 3-1 muito interessante diante da equipe da Real Sociedad. Em casa tem jogado bem neste campeonato italiano também. E tem aqui 6 vitórias nos últimos 10, e apesar de ter tropeçado em alguns jogos recentes, enfrentou os adversários mais fortes, quais sejam a Inter, a própria Atalanta, e um jogo aqui onde ele acabou tropeçando diante da equipe do Como, mas vinha com vários desfalques nesse confronto aqui, a Lazio, é bom pontuar. A Fiorentina não tem tido melhor sorte nos jogos fora, mas é um time que sempre marca muitos gols, tem um poderio ofensivo aqui interessante, né, com o Gundson e também com o Muscan. O Kompany e o Folorucho são os caras que fecham esse time ofensivo. E a Lazio, por sua vez, tem o Castelhano jogando muito bem, com o Zaccagni também pela ponta esquerda. Eu acho que a Lazio é sim favorita, mas a Fiorentina chega mais descansada. São dois times com ótimos ataques. Eu gosto de mais de 1.5, porque a gente tem tanto 2 gols da Lazio quanto um gol para cada lado. Então é a minha indicação para essa partida. No campeonato alemão, pessoal, a gente tem Hoffenheim e Frankfurt aqui. Frankfurt que jogou no meio de semana, né? Acabou. Qual foi o resultado do Frankfurt no meio de semana? Deixa eu dar uma olhada. O Frankfurt vem de uma vitória. O Frankfurt vem jogando muito bem, são 4 vitórias seguidas, a última por 2-0 diante do Ferencváros, mesmo sem o seu atacante Marmoush, que foi negociado com o City, o time está conseguindo aqui render ofensivamente, muito por conta das atuações do Ekitike, que tem jogado muito bem, Mário Götze também, o Inicia, então um jogador experiente, esse Frankfurt está brigando lá em cima com ótimas atuações. Agora, tem um jogo no meio de semana, é um confronto aqui de 2 times que marcam também, mas também sofrem muitos gols, e eu também vou recomendar o mais de 1.5 aqui, tende a ser um confronto aberto, time que fizer o gol vai dar espaço para o adversário e pode também matar, porque são times com capacidade ofensiva. Enfim, a partir do momento que sai o primeiro gol, o jogo vai ficar muito corrido. No Campeonato Paulista, pessoal, a gente começa com o Mirassol e Portuguesa, o Mirassol mostrando um ataque muito forte. Desde a temporada passada, o Mirassol foi muito sólido dentro de casa. Se a gente filtrar aqui, a gente vai ver, né? Jogos inclusive da temporada passada. O Mirassol tem uma sequência muito forte mesmo. É um time que agora é de Série A. Os reforços que chegaram, na verdade, estão fazendo o time jogar até de forma interessante. São jogadores experientes aqui. Acho que é um time que briga para não cair no Brasileirão, mas no Campeonato Paulista dá e sobra, até porque tem continuidade de trabalho. A Portuguesa, por sua vez, ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista, não marcou gols em 2 jogos, marcou contra o Novo Horizontino, mas cedeu o empate. Então o time tem chegada de SAF, muitos jogadores, mas ainda é desequilibrado. Então eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Mirassol ao vivo em 1,72, tá? E acho que essa é a melhor indicação para essa partida. Eventualmente, dupla chance de sair atrás. O Mirassol é mais time jogando em casa, contra uma Portuguesa aí tem boas chances. São Paulo e Corinthians, clássico, né? Resta saber muito da escalação dos times aqui para este confronto. É um confronto ainda de fase que não é mata-mata, fase de grupos, então não é o confronto mais importante. O São Paulo voltando de férias aqui, fez um jogo bem protocolar para poder vencer o Guarani, gol no começo, depois administrou. O Corinthians, por sua vez, fazendo alguns confrontos mais movimentados, mas jogando muito bem, conseguiu vencer de viradas com as reservas o RB, depois venceu o Vélez e também venceu a equipe do Água Santa. Então esse é um confronto, pessoal, onde embora tenha uma rivalidade, tem alguns times aqui que tem em começo de temporada, algumas oscilações, e eu vou recomendar o mais de um gol aqui neste confronto, tá? Pode ser para qualquer um dos lados, porque nessa falta de alguns jogadores e de, às vezes, de um conjunto maior e aquela disponibilidade física, os times acabam errando defensivamente e cedendo oportunidades. Eu não consigo ir contra o Corinthians hoje pelo desempenho ser muito bom, mas o São Paulo também tem um timaço na minha visão e boa capacidade ofensiva. Então eu vou recomendar o mais de um gol aqui e deve bater, porque a linha tá quase, né, no 2 gols asiático. Então a gente tem chances aqui de entrar no finalzinho, no meio do primeiro tempo. Para poder finalizar, eu vou novamente contra o Guarani aqui, com a equipe do Noroeste. O Guarani perdeu para o São Paulo, venceu o Botafogo em casa, mas é um time, na minha visão, limitado, um time de nível de Série C. E todas as partidas que eu vi do Noroeste até o momento foram muito boas. O time conseguiu vencer o Velo por 2-0, depois fez um jogo muito digno diante da equipe do Palmeiras. Poderia ter vencido, inclusive.
e pode incomodar sim a equipe do Guarani. Acho o favoritismo do Guarani exagerado, para um time que tem as suas limitações, então eu vou mais uma vez contra. Para finalizar, pessoal, tripla de artilheiros da rodada. Dessa vez eu vou com 3 jogadores. O primeiro, o EZ do Crystal Palace, marcou ou deu assistência nos últimos 5 jogos com 2 gols e 3 assistências. Está jogando muito bem e é um jogador que tem boa chance diante do Brentford, que sofre muitos gols. Segundo, o Kulusevich da equipe do Tottenham, ele tem aqui 7 gols nas últimas 13 participações na Premier League, então o Spurs não está jogando muito bem, mas o Kulusevski está jogando muito bem. E para poder finalizar, o Oli Watkins, atacante da equipe do Aston Villa, para poder marcar diante da equipe do West Ham. O Watkins ele contribuiu diretamente para um gol em 3 dos últimos jogos, né, com 2 gols e uma assistência. Então nos jogos em casa ele tem sido produtivo e é o artilheiro aqui para esta partida. Então esses são os meus palpites para esses jogos de domingo e eu pergunto a vocês quais os seus. Comente aqui. Mais dicas de apostas lá no meu Telegram, então se inscreva lá, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.